Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4. O nosso tema é a atualidade dos dons espirituais. Irmãos, nessa lição nós vamos ver a questão dos dons espirituais. Lembrando os irmãos, que as igrejas reformadas não creem nos dons espirituais como nós cremos, na variedade de línguas, na profecia, como nós cremos, claro. Agora, nós não somos melhores do que eles, e eles não são melhores do que nós não somos mais crentes do que eles, e eles não são mais crentes do que nós. Nós temos que respeitar uns aos outros, e eles defendem a doutrina deles, e nós defendemos a nossa, sem entrar em discórdia. Somos todos irmãos, e queremos todos morar no céu, amém? Então, aqui no nosso textuário, que está em 1 Coríntios 12, 14, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O apóstolo Paulo teve muito trabalho com a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muitos dons, porém também tinha muita desordem e tinha muito pecado naquela igreja. Mas aqui a verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, ser pentecostal, não adianta, às vezes eu vejo pessoas que não creem no pentecostalismo como uma evidência, não creem no pentecostalismo, mas não creem nos dons espirituais. É melhor assim. Mas está na igreja pentecostal, irmãos. Gosta da igreja pentecostal, mas não aceita o pentecostalismo. Não aceita. Eu sou pentecostal, só que eu estou frisando nos vídeos, os comentários, eu não gosto de meninice. Eu não gosto, e eu também não gosto de exageros, irmãos. Isso aí mas claro que nós não temos que gostar. Eu não gosto. Eu gosto quando a coisa é de Deus, como todos nós gostamos. Então, pessoas que fazem para se aparecer, essas coisas, irmão, é complicado. Mas na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo estava explicando para a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. Eles tinham dons espirituais, mas agora estava organizando isso. Aqui no versículo de número 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o dom que é dado é dom. Não é porque eu mereço, porque eu sou mais legal. Não, meus irmãos. Deus dá o dom para quem ele quer dar o dom. O dom é dele, ele dá para quem ele quer. Mas tem pessoas que têm 3 dons, 4 dons, tem pessoa que tem 5, tem pessoa que tem 1 dom, mas todos nós temos dons diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava separando e organizando acerca das funções para que as pessoas não venham atropelar, não venham achar que misturar as coisas. Aqui na introdução, os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo e a edificação intensa da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Irmãos, é para crescimento espiritual, não é para exibicionismo, não é para ninguém ficar se exibindo com dom e profecia. Então nós temos hoje que também pedir um dom para Deus, que é o discernimento de espírito. Nós temos que discernir sim, sem julgar as pessoas. A necessidade de dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Irmãos, todos nós temos que saber que existem dons sim dentro da igreja, que Deus continua usando o homem, mesmo o homem sendo falho, vulnerável e pecador, Deus usa sim. Só que as pessoas que têm esse dom não devem apoiar neste dom, por falar, eu profetizo, então eu sou salvo. Porque Jesus disse que as pessoas vão chegar naquele dia, mas eu profetizei, eu fiz maravilhas e não sei o quê. E tinha o dom, a pessoa tinha o dom.
Mas Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, ou apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim por não conhecer porque pratica iniquidade. Então, temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar fazendo a obra de Deus com dons, com maravilhas, e nós sermos reprovados. Então, a pessoa que tem o dom, ela tem que colocar o seu dom em prática para a glória de Deus. Essa tem que ser nosso desejo do nosso coração. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo estava ensinando acerca dos dons espirituais, como eu já disse, organizando, falando para as pessoas, este dom é assim, esse dom é específico assim, esse dom é específico assim. Então estava especificando os dons espirituais, ao qual ele, claro, tinha conhecimento que Deus, o Espírito Santo, ele deu ao apóstolo Paulo como discernimento para falar sobre isso. Pneumáticos e charisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos e espiritual, Paulo emprega de forma substantiva. Pneumático, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dada pela graça. É como eu disse, meus irmãos, não é pelo nosso por nós merecermos, mas sim por graça. Deus concede o dom para nós por graça. É Ele que é o dono de tudo, é Ele que pode, irmãos. Nós não somos nada. O dono do poder, o dono da unção é Deus. Ele é o dono dos dons, é Ele que reparte os dons, Ele dá a quem Ele quer. Mas a partir do momento que nos é atribuído estes dons, ou este dom, nós temos uma grande responsabilidade no reino dos céus, porque nós podemos fazer a obra, pessoas podem ser salvas através do dom que Deus nos concedeu, porém nós mesmos vamos ficar reprovados. O apóstolo Paulo disse, olha, não adianta fazer tudo isso e eu mesmo ficar reprovado. Então nós temos que fazer para nós sermos aprovados, a nossa pessoa, procurarmos estar mais a Deus e fugir da aparência do mal. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e espirituais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então esses recursos que Deus nos disponibiliza, que nós assembleanos, nós como igreja pentecostal, nós cremos na doutrina da nossa igreja, na doutrina. E doutrina não é usos e costumes, é doutrina bíblica, a tese, vamos dizer assim, de fé, uma tese de fé que nós defendemos, não é bem tese, né? Acho que não seria a palavra adequada para ser usada nessa questão. Mas a doutrina que nós aderimos para a igreja, que nós aderimos, né, mediante a igreja que nós congregamos, ou os pais das assembleias, ou o fundador da assembleia, principalmente no Brasil, que não veio exatamente com o nome de assembleia, mas saiu da Rua Azusa e veio aqui, fundou a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Bom, enfim, os irmãos conhecem a história. Mas aqui o que eu quero, o que a lição nos leva a entender é que a Assembleia de Deus e outras igrejas que são associadas à doutrina da Assembleia defendem os dons espirituais como dom de maravilhas, como dons que ainda existem, como existia na igreja de Coríntios, dons que não cessaram, dons que são exatamente como está escrito, porque as igrejas reformadas creem, mas de uma outra forma, não creem como nós cremos. Então, é interessante nós entendermos o dom, a doutrina da nossa igreja. A doutrina das Assembleias de Deus defende, sim, os dons espirituais. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Irmãos, isso é um uso espirituais nos dias de hoje. Nós temos a oportunidade e isso está, como é que nós podemos dizer assim? Isso está à nossa disposição. Isso está à nossa disposição nos dias de hoje. Então nós temos a oportunidade
e a possibilidade de fazermos uso desses dons, claro, quando por Deus nos concedido. Lista dos dons. Há quem acredita que existem apenas 9 dons espirituais, mas pois interpreta como únicos os apresentados do versículo 8 a 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo, um com 8 dons. Então essa questão de divergência, meus irmãos, 8, se tem um pouquinho mais de as listas, mas é interessante nós sabermos, a questão é a seguinte: nós temos que entender que os dons espirituais, eles existem. O que nós não podemos, vamos dizer assim, forçar é achar que só esses dons, que só esses dons, que eu tenho mais dons, que eu tenho menos dons. Irmãos, o importante é Deus nos atribuir os dons que Ele quer nos atribuir, e através dessa atribuição desses dons, nós fazemos a vontade de Deus e nós colocamos a vontade de Deus em prática. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Fazemos a vontade de Deus e colocarmos os dons de Deus em prática. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, não dá para nós entrarmos em todos esses dons aqui, mas como eu mencionei no começo da aula, o apóstolo Paulo estava organizando acerca dos dons. Nós temos a possibilidade dos dons de sabedoria, mais atribuída à palavra, mais atribuída a poder, a unção, mas todos têm a mesma finalidade, que é exaltar e engrandecer o nome do Senhor, e para que pessoas e vidas possam se achegar a Deus. Parte 3. Classificação bíblica. Stanley M. Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos: 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro tipo diferente, como a outro pelo mesmo espírito, a fé, e a outro a variedade de línguas. Então vai classificando aqui os dons, pela fé. Esse aqui está mais atribuído à fé, esse aqui está atribuído a dons de línguas. Então vai diversificando, mas todos em comum acordo e todos com a mesma finalidade. Aqui tem uma parte aqui na B: dons do ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dons de discernir os espíritos, e dons de adoração. Irmãos, o que eu acho, apenas o que eu acho, minha opinião, que todos nós, todo crente deveria ter, era o dom de discernir os espíritos. O crente deveria ter este dom para quê? Para que não venha acreditar ou aceitar qualquer coisa. Porque a partir do momento, é minha filha que está chamando a mãe dela aqui, mas a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, e pelo fato de tanta coisa que tem nos dias de hoje, agora a outra pequenininha também está chorando, meu Deus. Então, nós vemos que de tanta coisa que está acontecendo, tantos falsos profetas, tantos hinos terríveis, tantas situações difíceis ao qual nós vemos nos dias de hoje dentro da igreja, é mais importante, meus irmãos, é muito mais importante, é muito importante, ou é importantíssimo, ou é imprescindível, vamos dizer assim. Todo crente deveria pedir para Deus o dom de discernir o Espírito. Claro, tem dons que é atribuído a nós e tem dons que também nós podemos pedir para Deus, eu creio que Ele concede. Então, nós temos que deveríamos ter a consciência de pedir para Deus os dons de discernir os Espíritos. Amém? Para o que for útil. Parte 4. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Irmãos, é claro, irmãos, em determinada área que a pessoa tem a facilidade de lidar com certas coisas, vai ser atribuído o dom a ela, com certeza, isso é fato. Então, nós temos que buscar, até na Bíblia diz, buscar os melhores dons, né? O que seria o melhor dom? Seria o melhor dom a área ao qual eu vou ser mais funcional para o reino dos céus. Esse tem que ser o nosso entendimento. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino.
É claro, meus irmãos, as raízes, tudo aquilo que atribui os dons é tudo Deus, Deus quem concede. E aqui vai dizer mais na parte diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida dos dons. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, vai diferenciar os dons um do outro. Irmãos, cada dom é para um tipo de área da nossa vida, por um tipo de situação que a pessoa está passando. Cada dom tem a sua função. Irmãos, Deus é tão organizado que ele concede algo para o homem e ele organiza algo dentro do homem e ele dá uma lista de organização para que o homem venha seguir aquela organização. Então, nós temos que entender que Deus, ele faz isso. Porém, ele proporciona a nossa vida para nós termos esse entendimento acerca da diferenciação dos dons. Nós temos que saber diferenciar esses dons. É por isso que é muito importante nós termos esse tipo de aula, nós temos esse tipo de comentário, esse tipo de lição, de estudo desse trimestre. Nós falamos muito em pentecostalismo, muito em oração, muito em Deus e cheio do Espírito Santo, mas não sabemos diferenciar, e falamos muitos em dons, mas não sabemos diferenciar acerca dos dons espirituais. A unidade. Temos diversidade de dons e de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Então, meus irmãos, todos os dons que tem o homem, que pode ser atribuído ao homem, é só o Espírito Santo de Deus quem concede. Só ele quem concede. Se está falando em línguas é o Espírito Santo, se está operando sinais e maravilhas é o Espírito Santo, que está esperando curar é o Espírito Santo. Irmãos, é o mesmo Espírito que opera em toda essa unidade. É uma unidade de dons que é diversificada para que nós venhamos agir, para que o Espírito Santo de Deus age através dos dons na vida das pessoas em várias áreas. Amém? E a nossa conclusão, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isso é até a vinda de Cristo. Irmãos, então, tudo indica que os dons espirituais ficarão à disposição da igreja enquanto a igreja ainda estiver aqui. Quando a igreja for subir, for arrebatada, não vai ser mais atribuído, não vai ter mais a possibilidade de dons. Pelo menos é isso que a Bíblia nos faz com que a gente venha a entender. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo, meus irmãos, assine o canal e fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.